Shalom, shalom, povo de Deus, como vocês estão? Eu espero que todos muito bem. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos ciclos e das estações. Nós precisamos entender esse panorama geral dos ciclos do Senhor, porque quando nós nos dispomos a entrar nesse ciclo do Pai, a entrar no ritmo dele, nós estamos falando para Ele que nós queremos fazer aquilo que Ele propôs para nós e não aquilo que o mundo está propondo. E nesse contexto de calendário bíblico, existem várias engrenagens. Existe ali a engrenagem das estações, que é uma engrenagem maior que se move juntamente com algumas engrenagens menores, que são as engrenagens dos meses bíblicos. Então, entender a mudança de estação é o primeiro passo para que nós possamos entender os ciclos dos meses bíblicos. Quando nós nos comprometemos a observar os ciclos do Senhor, nós estamos nos dispondo a ser conduzidos pelo ritmo dele e não de qualquer outro imposto sobre nós. Então, hoje, nós vamos tentar entender o que significa esses ciclos do Senhor. Por que nós chamamos de ciclos? O ciclo é feito para dar ritmo, para dar direção, procedimentos a serem feitos, seguidos, visando um resultado final. Entendermos os ciclos nos permite entender um processo em que nós estamos inclusos nele, até a realização final. Por exemplo, um padeiro vai ali fazer um pão. Ele tem todos os ingredientes, ele tem a receita, ele tem um procedimento para chegar naquele resultado final, que é o pão assado, quentinho ali, pronto para ser comido. O padeiro, ele conseguia visualizar antes, de começar a fazer o pão, ele sabia qual que é o resultado que ele queria. Ou seja, dentro dos ciclos, sempre vai haver uma unção de liberação de algo pronto. Um outro exemplo que acho que se encaixa muito com o que nós estamos nos propondo é a orquestra. Um maestro, ele tem a compreensão do resultado final. Ele sabe a harmonia, o ritmo, a música. Ele entende o que ele está esperando ali de todos aqueles músicos diferentes entre si, com instrumentos diferentes, mas que em harmonia vão chegar no resultado final. Isso se eles observarem e obedecerem a direção dada por aquele maestro. Então, o maestro está ali na frente, com aquela varinha, ele está conduzindo todos aqueles músicos. Se você pegar um músico isoladamente, ele vai saber falar para você parte do que está sendo feito. Às vezes, além da parte dele, ele sabe falar um pouquinho mais daquele que está do lado dele, daqueles ali que possuem o mesmo instrumento que ele, mas ele não sabe te contar o todo que vai ser gerado no final. Mas ele sabe que se entrar naquele ritmo, algo vai acontecer. Aquele músico, ele espera ver, enxergar um resultado surpreendente para ele. Ele ouve e obedece o maestro. Ele tem fé de que algo vai acontecer. Ele espera um resultado final. Mas ele não sabe todos os meandros daquela conquista, porque depende também de outras pessoas, mas o maestro sabe. O maestro é o nosso Pai. O nosso Pai, ele sabe de todas as coisas. Nada sai fora do controle dele. Nós somos os músicos. Nós temos os nossos dons, os nossos talentos, nós temos as nossas missões de envio, ou seja, nós temos instrumentos que só nós estamos ali tocando, que difere, ainda que parecido com o do meu irmão do lado, que talvez tenha um dom, o mesmo dom que eu,
nós somos usados de maneiras diferentes. Mas cada um ouvindo e obedecendo a voz do Maestro, do nosso Deus eterno, poderoso, nós vamos fazer parte do resultado final. Mas o Pai, ele sabe exatamente qual é o resultado final. Quando ele já prepara todos os ingredientes, cada músico, quando ele coloca cada um no seu determinado lugar, quando ele concede os dons, quando ele vai afinando cada instrumento, quando ele vai nos alinhando ali, ele já sabe qual é o resultado final. Ele é Deus. Então a nossa função é ouvir e obedecer, crer. Nós precisamos ter fé no ritmo ditado por Deus e não naquele ditado pelo mundo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é nos propondo a entrarmos debaixo do ritmo dele, da condução dele. Estamos nos propondo a ser alinhados por ele. Nós estamos nos propondo a sermos ajustados. É fino, é muito fino esse ajustamento. É como se fossem várias engrenagens, mas elas rodam em conjunto. Uma vai movimentando a outra. Essa é a imagem que eu tenho. É como se nós fizéssemos parte de um grande relógio do Pai. Nós vamos começar a falar a respeito de tempos e estações, nos referindo às estações bíblicas, olhando para as estações de Israel, que é o relógio espiritual, olhando para as viradas de meses e as liberações que existem dentro de cada mês, né, como engrenagens menores, mas a verdade é que nós estamos inseridos dentro de um contexto muito maior que nós não podemos enxergar. Mais uma vez, o Maestro, nosso Deus, ele enxerga, ele sabe do resultado final, ele sabe de toda a eternidade, ele sabe do papel de cada um de nós, mas é necessário que cada um de nós nos dispomos a ouvir e obedecer. Nós precisamos entender que estamos mesmo sendo alinhados. Talvez esse seja o motivo de estarmos inseridos em ciclos. Por exemplo, as estações, elas vão se repetir todos os anos, as mesmas estações. Com os meses vai ser a mesma coisa. Nós vamos passar novamente pelo mesmo ciclo de meses. Por isso, nós chamamos de ciclos, né? O ciclo dos meses bíblicos, o ciclo das estações bíblicas. A nossa vida, né? Desde o momento ali que nós fomos enviados à Terra, desde a nossa concepção, desde antes disso, talvez, né? Desde ali a preparação do nosso espírito para vir para cá, até a nossa morte, até nós sermos libertos desse corpo, ou até que nós passamos, né, para a glória, por arrebatamento, nós estamos dentro de uma grande engrenagem, que é a engrenagem da sua vida. Mas a sua vida é uma engrenagem de tempo, que dentro dela nós temos X ciclos de estações, Y ciclos de meses, e que está coligada ali juntinha também com outras engrenagens de vida, ou seja, outras pessoas que também estão ali passando pela sua missão de envio, sendo alinhados, ajustados, afinados pelo Maestro, pelo nosso Pai, que tem em mente sim o resultado final de tudo isso. Então nós estamos nos dispondo aqui a sermos alinhados por Deus, dentro dos ciclos das estações, dentro dos ciclos dos meses bíblicos e dentro de vários outros ciclos, são as engrenagens. Então, nós podemos dizer que os ciclos do Senhor são instrumentos dele para nos alinhar, nos sintonizar perfeitamente com ele e com o restante da criação. Nós estamos sendo conectados, reconectados com o próprio Deus e também com os nossos irmãos e também com a criação.
nada está desajustado, né? Ele está alinhando tudo ali. Antes da apresentação daquela música ali, daquele musical, daquele evento que o maestro está construindo, daquela harmonia toda, houveram vários ensaios. Então, esses ensaios são os vários ciclos da nossa vida que nós passamos. Nós podemos notar que dentro de cada ciclo que nós vivemos, existem padrões. Por exemplo, perto do seu aniversário, você está como? Quais são as vibrações de sentimento que você sente quando está chegando o seu aniversário? Você sempre está triste ou você sempre está muito alegre? É um padrão, é algo que provavelmente uma determinada vez se sobressaiu e causou um padrão para os ciclos futuros. Se você teve um grande trauma na sua vida, isso reflete ali no seu aniversário, na sua paternidade, nas suas relações familiares, aquele trauma vai perpetuar nos demais ciclos da sua vida, porque você sempre vai trazer aquilo à tona. E quando eu digo você sempre, não quer dizer exatamente que é você, mas houve uma porta aberta, houve um marco. Esses marcos, eles devem ser observados. Então, quando você consegue dividir a sua vida em ciclos, fica mais fácil até mesmo para você identificar esses marcos, esses padrões. Às vezes, você vai conseguir enxergar padrões do Senhor sobre a sua vida. Vocês já ouviram falar? Algumas pessoas dizem assim: nossa, de 7 em 7 anos a minha vida muda. De 7 em 7 anos acontece uma coisa na minha vida e que tudo fica diferente, mas levando para o lado bom, a pessoa reconhece que é Deus fazendo algo novo sobre a vida dela. Ela reconhece que ela terminou um ciclo e que está começando outro. Ela reconhece que houve um crescimento espiritual. Bem, esse é um marco, é um padrão de 7 em 7 anos, como no exemplo, que veio do pai. Mas às vezes a pessoa vai notar um padrão, um marco de algo extremamente ruim. Naquela família, sempre um dos filhos tem uma tragédia. Tem uma tragédia ali, teve na geração do avô, teve na geração do filho, e aí aquele neto, né, no caso, a terceira geração, já espera também por alguma coisa. Existem padrões, marcos que não são de Deus, e esses podem ser quebrados. Eles podem ser quebrados, mas é necessário que nós possamos enxergá-los. Quando você se dispõe a andar no ritmo de Deus, você consegue compreender melhor esses padrões, esses marcos, aquilo que foi levantado, altares que foram levantados por pessoas que vieram antes de você, mas que fazem parte da sua linhagem. Então, esse assunto dos tempos, das estações, dos meses bíblicos, ele vai abrir a nossa mente, o nosso entendimento para coisas ainda que talvez você pense assim: nossa, como isso vai parar aqui na minha frente? Mas é um início para que nós possamos adentrar nesse ritmo do Senhor e conseguir visualizar as mãos dele nos chegando para mais perto dele. E também para mais perto do restante da criação, porque tudo vai ter que andar em perfeita harmonia. Então, é a restauração de todas as coisas. Não se trata apenas da minha restauração, ou só da sua restauração. É a restauração da terra, é a restauração de toda a criação, é a restauração da humanidade. Então, esses ciclos das estações, dos meses, esse ciclo de tempo para nós que estamos em vida aqui na Terra, ele foi feito para restaurar a humanidade, reconectar a humanidade com o Senhor, com o Pai. Nós vamos começar a compreender tudo isso um pouco melhor. Então,
até que todo o concerto flua brilhantemente, né? No dia da apresentação, houveram vários ensaios, ou seja, houveram vários ajustes, vários alinhamentos, vários afinamentos. O maestro teve que corrigir um aqui, outro ali, teve que afinar um instrumento aqui, ou seja, gente, a perfeição, a plenitude de todas as coisas não vai se dar de um dia para o outro, nem mesmo a minha perfeição ou a sua perfeição. Nós estamos nos dispondo a ser alinhados por Deus e nós não entramos na perfeição de um dia para o outro. Nós precisamos de tempo para isso. É de glória em glória. Não tem nada como passe de mágica. Não tem. Nós vamos caminhar com o Senhor progressivamente, de glória em glória. Isso é muito importante que vocês tenham nos seus corações. Essa progressão, né? Cada dia mais um pouquinho do Senhor. Cada dia uma compreensão mais a fundo. É aquela história, você já leu aquela palavra 1000 vezes, mas em determinado dia você vai lá e lê ela novamente, aquele versículo ali, aquela palavra, e você fala, nossa, uau, isso aqui é tremendo, como que eu não tinha visto isso aqui antes? E agora está vendo, né? Progressivamente, de glória em glória. Então, para nós observarmos esses ciclos nas nossas vidas, nós vamos ter um parâmetro. Para onde que nós vamos olhar? Nós vamos olhar para a figueira. Nós vamos olhar para a nação escolhida por Deus ali nos primórdios. Nós vamos olhar para Israel, para a nação de Israel. Israel é a figueira. Ela representa o relógio espiritual. A figueira é o nosso relógio espiritual. Israel é o nosso relógio espiritual. Então, ainda que nós estejamos na estação de verão no nosso país, nós estamos na estação de inverno espiritualmente. É muito importante a gente compreender que nós vamos andar nesse relógio bíblico, nesse relógio do Pai, nas engrenagens dele, olhando com o olhar espiritual e não com o olhar natural. Eu sugiro que você pegue o seu planner e vá até a página 57. Lá você vai ver um relógio no céu, o relógio do céu, né? Onde as constelações representam alguns meses, as 12 principais constelações. Nós temos o ponteiro do Sol, o ponteiro da Lua. Por aquele quadro, você vai compreender que o próprio Pai nos deixou um relógio a ser seguido, escrito nas estrelas. Isso que o diabo pode corromper o tanto que for, mas não tem como nós dizermos que ele fez. Ele não fez, ele não criou. Ele corrompeu as constelações, ele corrompeu o andar dessa movimentação de calendário. Mas nós vamos encontrar, né, nós vamos resgatar aquilo que é nosso por direito. O Pai deixou isso para nós e nós vamos resgatar. Então, quando nós olhamos ali na mesma página 57, o calendário que está abaixo, que é o calendário hebreu, nós conseguimos reconhecer os meses, as tribos e as estações. Quando nós pegamos ali a estação que nós nos encontramos hoje, que é a estação de inverno, nós vamos ver que aqui no nosso hemisfério corresponde ao verão, mas eu estou olhando para o espiritual, não é? Então, estamos na estação espiritual de inverno. Quais são as tribos que estão naquele quadrante? As tribos de Dan, de Asser e de Naftali. Ou seja, os 3 meses. Ou seja, nós temos 3 engrenagens dentro de uma engrenagem maior, que é a estação de inverno. Os 3 meses, que é o mês de Tevet, que pega ali parte de dezembro e janeiro, de Shevat, que pega parte de janeiro e fevereiro, e o mês de Adar, que pega parte de fevereiro e março. Se vocês olharem para o quadro, isso vai ficar muito fácil de ser visualizado. Essas 3 engrenagens, estão dentro de uma engrenagem maior, que é a engrenagem da estação
de inverno. Então, nós temos 3 meses dentro da estação de inverno. Ao longo dos nossos estudos, nós vamos compreender que essas 3 tribos, né, que se movimentam com maior agilidade dentro dos meses referentes a elas fazem conexão uma com a outra. Ou seja, dentro de cada quadrante de estação, aquelas tribos se movimentam mais de perto uma com a outra. Por exemplo, no corpo de Cristo, né? Se eu quiser conectar, eu pego o dedo, a mão e o pulso, eles estão extremamente próximos e agem numa sintonia muito maior do que o dedo, a mão e o pulso com o joelho e a perna, por exemplo, e o pé. Vocês estão entendendo? Todos fazem parte do mesmo corpo, mas existem conexões mais de perto, mais próximas. As tribos falam disso. É a unidade dentro da diversidade. Nós não somos iguais. Cada mês nós vamos ver as suas liberações, nós vamos ver as suas insígnias, nós vamos ver as suas tribos, nós vamos ver dentro de cada mês os seus próprios desafios. Isso significa que aquele desafio não pode ser encontrado dentro de outro mês? Não, ele pode ser encontrado sim dentro de outro mês, mas aquela frequência daquele desafio vai ser bem maior dentro daquele mês específico. O que eu quero dizer? Por exemplo, nós estamos na estação de inverno e dentro dessa estação, o primeiro mês dela, né, esse mês de Tevet, no calendário gregoriano, nós temos a comemoração do Natal. Tudo que o Natal nos passa, ele contrapõe algo que nos foi sendo ensinado nos 3 meses anteriores. Eu não sei se vocês se recordam, mas a estação de outono, todas as tribos envolvidas, todos os filhos ali identificados, as liberações nos fala de dependência no Pai, de reconhecimento da paternidade de Deus sobre as nossas vidas, tudo isso nos preparando para essa próxima estação, né? Isso dentro da estação de outono. Quando nós entramos no inverno, o primeiro mês, ele nos mostra, mundanamente falando, uma paternidade nos sendo usurpada. Ele nos fala da oposição contra o trono de Cronos, de Saturno, o devorador de gerações, aquele que mata de antes até do ventre, aquele que mata gerações, aquele que pede sacrifícios de crianças. Fala de Moloque, onde as pessoas davam conscientemente os seus filhos para um pai, entre aspas, né, com P minúsculo, vamos falar aqui, que na realidade é um devorador de vidas. E nós fomos preparados, né, pela estação anterior a não entrarmos nessa frequência de Saturnália, de Saturno, de Cronos, de Moloque, de São Nicolau, né? O Papai Noel não é o Papai Noel. Pelo menos não é aquele Papai Noel que nos apresentam. Então vocês conseguem reconhecer aqui o quanto é importante nós entendermos as estações? Quem vivenciou a estação de outono afinco, trabalhou toda a sua filiação, a sua paternidade, né? A paternidade conquistada no Senhor, a dependência no Senhor, em Deus Pai, em Hashem. Trabalhou vários aspectos dessa dependência e dessa paternidade e hoje na estação de inverno já consegue olhar para frente e caminhar diferente das frequências impostas pelo mundo, as frequências culturalmente impostas sobre nós. Então nós saímos debaixo da frequência que o mundo tenta nos impor e entramos debaixo do ritmo que o Senhor propõe para nós. Isso é vivenciar as estações do Pai. Então, entender as estações nos faz também entender melhor o ciclo dos meses bíblicos.